Quais são os princípios que podemos aplicar para nos ajudar a ter vitória? E a primeira, é claro, é perceber que quando somos confrontados com a tentação ou quando vemos o pecado se aproximando, há duas coisas que devemos fazer em primeiro lugar. Uma delas é fugir. Você não precisa e não deve ficar parado lutando ou testando a sua resistência. Você tem que fugir dessas coisas. Mas não apenas fugir do pecado, mas correr para a justiça. Você não apenas para de praticar o pecado, mas começa a praticar os mandamentos de Deus, vivendo em obediência e submissão a Ele, e vê os benefícios disso. Além disso, isso não é apenas algo que fazemos quando o pecado ou a tentação surge, mas deve ser um estilo de vida, uma prática em que estamos constantemente fechando nossas mentes para tudo o que pode nos corromper e enfraquecer espiritualmente, e abrir nossas mentes para a palavra de Deus e as coisas boas que Deus tem para nós. Agora, isso não se refere apenas ao que chamaríamos de espiritual, mas tem a ver com todos os aspectos da vida, especialmente os relacionamentos. Qual a melhor forma de evitar a adúltera e o adúltero? Alguém que pode perturbar e destruir famílias, que levaria o pai ou a mãe embora. Qual é a melhor maneira de evitar isso? Ora, cultivando bons relacionamentos dentro da família. Como é a melhor forma de vencer a tentação? Bem, cultivando um relacionamento com Deus. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, sempre que somos confrontados pelo pecado, é que percebemos que Deus vê tudo. Que não estamos nos escondendo e não podemos. Ele literalmente vê e conhece tudo perfeitamente. E Deus julga. Ele julgará os ímpios que estão separados de Cristo, mas também disciplinará os seus próprios filhos. O seu pecado será descoberto. É que o pecado sempre traz uma perda. Ele sempre traz perda. Perda de oportunidade, perda de alegria, perda de relacionamentos. Ele simplesmente destrói e rouba tudo. Ou poderíamos dizer, usando as palavras de João, ou Jesus no livro de João, ele rouba, mata e destrói. Sempre haverá perda. Sabe, Deus deseja que prosperemos. Agora, quando eu digo prosperar, não estou falando desses evangelistas tolos da TV, mas Ele deseja que nossa vida seja espiritualmente saudável e completa, e que haja abundância de alegria, boas obras e abundância de relacionamentos. Ele diz, mesmo na perseguição, aqueles que perderam mãe e pai, irmã e irmão e assim por diante, irão ganhar ainda mais por causa da família de Deus. Percebe que, às vezes, as pessoas, bem, elas irão rejeitar a Cristo, não importa quantas vezes ouçam o Evangelho. E eles não apenas irão sofrer perdas nesta vida, mas são perdas eternas e destruição eterna. Portanto, quando você pensar sobre o pecado, no final, a princípio pode parecer que você está tendo muita vantagem, mas no final você irá perder até mesmo o que você ganhou. Eu vi isso em meus anos de ministério, implorando as pessoas para não fazerem determinadas coisas. Não destrua sua família, não deixe sua esposa, não vá por este caminho. É destrutivo, é pecaminoso, está claramente contrário à palavra de Deus. Não faça isso, por favor. Não faça isso. E eles vão e fazem. E às vezes eles voltam. E eles dizem, sabe, ô pastor, ô irmão Paul, como que eu conserto isso? Como eu posso consertar isso? E você sabe que há algumas coisas que não podem ser consertadas? Não há pessoa que não possa ser salva, mas há consequências. Não há pessoa que não possa ser perdoada, mas há consequências para o pecado. De fato há. Eu conheço homens que, sabe, passaram suas vidas na embriaguez. Então, se tornaram cristãos genuínos, filhos de Deus. Houve uma bela transformação, mas eles morreram cedo, por causa de toda a bebedeira. Vocês estão entendendo? Há consequências. O pecado sempre traz perdas. A retidão
traz abundância. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Há muitas pessoas que irão cometer pecados de maneira consciente contra Deus, contra os mandamentos de Deus. Então, quando tudo começa a dar errado, quando eles começam a sofrer e veem que estão perdidos, procuram alguém para culpar. Eles culpam os outros, culpam a Deus, culpam até o diabo. Mas o fato é que, de acordo com o versículo 22, são seus próprios pecados, suas próprias iniquidades que os prendem. Então é mais ou menos assim. Portanto, digamos que isso é pecado. E a Bíblia diz, nem toque na orelha. Mas alguém diz, eu posso me aproximar. Mas eu não vou chegar muito perto. Mas no final o que acontece? Você começa a se aproximar cada vez mais e cada vez mais. Até o que acontece? Você está lá. Então você diz, ora, eu posso só tocar. Assim, E nada vai dar errado. Não vai ficar ruim, não. Eu estou apenas tocando nisso. Então você começa a dizer, ora, eu estou simplesmente segurando um pouquinho, estou me pegando a isso. Isso não é ruim, eu posso largar a hora que eu quiser. Então você está segurando, e sabe o que acontece? Ele te prende. E você não consegue ir. Mesmo quando você tenta, você não consegue ir, porque ele não te larga. Acho que pode ter sido o C.S. Lewis que fez uma ilustração de aqui há um homem e ele tem um pecado. É um pecado pequeno. E ele tem uma corrente. E ele tem o pecado pequeno nessa corrente. E ele foi preso, mas com o passar do tempo, ainda há uma corrente, ele começa. Então ele está levantando, ele começa a achar que pode sair, mas ele começa pouco a pouco. O pecado aumenta, o poder do homem diminui. E agora, quem está preso? O homem está acorrentado. E o pecado está no controle. Você diz, irmão, você está tentando nos assustar? Sim, eu estou. Eu de fato estou. Eu gostaria que quando eu fosse mais jovem, antes de me tornar cristão, alguém tivesse me assustado. Há algumas coisas das quais vocês precisam ter medo. E de tudo isso é o pecado. Ok. Portanto, você sofre a perda, você é preso. Então veja o versículo 22 também. E com as cordas do seu pecado será detido. Ele vai ficar amarrado. Amarrado. Sabe? Eu sou meio claustrofóbico. Eu quero dizer, não me importa que alguém me ataque, mas depois que eles me atacam e um bando de caras pula em cima de você, cara, é uma sensação horrível. Não há nada, absolutamente nada que você possa fazer. Agora imagine que o pecado não apenas te prendeu e te colocou numa jaula, mas é como uma corda, ou uma cobra girando em torno de você, até que você nem sequer consegue se mover. Não há nada que você consegue fazer, você não pode nem se mover, nada. Portanto, no Salmo 40, 12, diz, não tem conta os males que me cercam. Agora pense nisso. Que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. Encobre a cabeça dele. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Portanto, é isso que o pecado faz. E você pensa, isso é um exagero. Não, eu conheci homens assim. Eu posso dizer quantas vezes fui atrás de homens dessa forma. E eles estavam lá, num quarto de hotel antigo, no lixão, usando drogas ou coisas assim. E eles estavam lá simplesmente sentados no escuro, com a cabeça entre as mãos, simplesmente lamentando, gemendo, sobre como toda a vida deles foi destruída. E parte dela nunca será restituída. Isso não é um exagero. Por favor, isso não é uma poesia. Isso é real. Há algo muito pior do que essa cobra que eu estava falando. É o pecado. E isso irá te amarrar. Agora, veja o versículo 23. Ele morrerá pela falta de disciplina. Ele morrerá. Agora eu quero que vocês pensem sobre isso. O pecado. Você está caminhando, você se entrega ao pecado. Então ele te prende. E você não consegue se libertar.
Então ele te amarra. Os seus braços, tudo. Você está simplesmente, você não consegue se mover. Então, você vê essa coisa vindo na sua direção. Para fazer o quê? Para te arrastar até a morte. Para te arrastar até a morte. Eu sei que é uma linguagem horrível, mas é a verdade. Portanto, nós temos Deus. Ele te ama como nenhum outro. Ele é fiel como nenhum outro. Ele sabe absolutamente tudo. Ele quer o melhor para você e tudo o que ele diz a você é verdade, mas você não quer ouvir. Eu não me lembro quem era, mas não foi eu. Um homem sábio disse uma vez, pode ter sido o Sinclair Ferguson, acho, talvez, disse, por que os homens odeiam a vontade de Deus? Porque não é a deles. Porque os homens odeiam a vontade de Deus? Porque não é a deles. Isso vai contra os seus desejos perversos. Mas esses desejos perversos irão te matar, e é algo imbecil, tolo. Para você não me seguir, isso não é necessariamente ser imbecil, pode ser bem racional. Eu quero dizer, eu esperaria viver uma vida que seria um exemplo, mas você não quer seguir os homens de cabeça para baixo, porque, sabe, somos todos muito falíveis. Mas não seguir a Cristo, isso é uma imbecilidade. Isso é ridículo. É irracional. Talvez tenham sido presunçosos. Não há nada para torná-los mais tolos do que a presunção. Apenas uma pessoa que tem um desrespeito flagrante por Deus e um desrespeito flagrante pela vontade de Deus. Talvez eles só queiram... isso discorda deles, então eles não querem ou pensam que são mais sábios do que Deus. Mas vamos olhar por um momento sobre a loucura, tolice. Vamos pensar. Antes de tudo, eu estou extraindo versículos de todas as Escrituras sobre isso. Em primeiro lugar, a nossa tolice não está escondida de Deus. Já aprendemos que Deus é onisciente. Mas no Salmo 69:5, Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. A minha estupidez, a minha tolice, por conhecer a tua vontade e não fazê-la. É loucura. E não está oculta de Deus. Ele vê isso. E parte do que Deus faz e ama para os filhos de Deus é fazer todos os tipos de medidas disciplinares para que deixemos de lado a nossa tolice. Deixemos de lado e quanto mais rápido, melhor. Além disso, a loucura, que algumas pessoas pensam que é entretenimento, talvez alguns acham até fofo, é repulsiva quando é loucura em relação a Deus e a sua palavra. O salmista disse no Salmo 38:5, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. E precisamos reconhecer que essa loucura é repulsiva e perigosa. Mas também a nossa tolice é perigosa para os outros. Uma pessoa que não se importa com a vontade de Deus e simplesmente faz o que quer e segue as suas emoções e tudo isso, isso não é inofensivo, é perigoso para os outros. Quão perigoso? A nossa tolice é difícil de extrair. Você não quer que a tolice crie raízes, porque é difícil de se livrar dela. No momento, eu tenho algumas ervas daninhas na minha casa que, literalmente, eu estive em uma batalha com elas por um momento. Uma vez que elas criam raízes em torno de uma árvore, elas podem matar essa árvore e são difíceis de tirar. Por isso diz em Provérbios 27:22, ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Devemos confiar no poder de Deus. E como esse poder se manifesta? Por meio da graça. E o que eu quero dizer? Através... Me desculpe, eu sempre volto a isso, não é? Porque é verdade. Meditando na palavra, na oração, mas também na comunhão com outros crentes. Quando você se encontra com seus pais ou com um pastor, com quem alguém que é confiável, você se encontra preso em uma tolice. Vá até eles e diga, ajude-me, ore por mim, me aconselhe. Sabe, eu sou um cara velho e
E eu ainda converso com as pessoas. E eu digo, me aconselhe sobre esse assunto, me ajude. Ou eu vou ouvir os professores da Bíblia ou ler livros. Por quê? Porque eu preciso de tanta ajuda quanto qualquer outra pessoa. Até mesmo o apóstolo Paulo em Romanos 1. Quando ele vai e ele escreve aos romanos e diz, eu quero ir aí e estar com vocês para que possamos ser mutuamente edificados. Até o grande apóstolo Paulo precisava dos outros. E vocês também. E eu também. Ok, bem. Terminamos o capítulo 5. E vamos agora para o capítulo 6, que vai falar sobre o conselho dos pais. E, por favor, ao longo do seu dia, por favor, tenha pensamentos edificantes sobre Cristo. Certifique-se de estudar as Escrituras. Se você não sabe, converse com seu pastor, com seus pais, mas eu gostaria de encorajá-los a obter uma Bíblia de estudo. Realmente uma boa Bíblia, estudá-la. Você nunca leu o Novo Testamento? Leia primeiro o Novo Testamento, depois leia o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e depois que terminar, faça isso 1 milhão de vezes mais. E você verá o impacto que isso tem em sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Ó querido Deus, por favor, quem quer que ouça esta lição, que eles possam te conhecer. Que eles conheçam seu Filho de maneira salvadora. E que eles possam crescer e prosperar na vontade de Deus. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.